paz do Senhor, queridos! Assista agora mais uma lição da EBD no Lar. Esse é o nosso canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Uma ótima lição para você. Que Deus abençoe! A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouquinho da parte do Senhor e hoje nós estamos iniciando mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2020 e essa lição que vem para nos ensinar um pouquinho da palavra de Deus está muito boa e hoje nós vamos estudar por que estudar história. Nossa, que legal esse tema, né? Bem diferente do que estamos vendo nas aulas anteriores, nas lições anteriores. Mas hoje nós vamos aprender o porquê estudar história. Eu me chamo Irmã Emanuele e hoje estou aqui mais uma vez para compartilhar com você os princípios da palavra do Senhor Jesus. Amém? E eu te convido, você que tem Bíblia, pega a tua Bíblia e vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas em nome de Jesus e acompanhe conosco o versículo que estaremos lendo, tá bom? O nosso assunto da lição, ele fala assim: por que estudar história? E o nosso textual está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a origem, dando-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição de ordem para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Olha só, o Evangelho de Lucas, assim como os outros evangelhos de Mateus e Marcos, conta fatos históricos que aconteceu quando Jesus estava aqui na Terra. E o Evangelho de Lucas, ele é o evangelho que mais se aprofunda nesses estudos históricos. E hoje nós vamos aprender qual a importância de estudar história. Porque talvez você pense assim: história é uma matéria chata, história é uma coisa que eu não tenho nada a ver com a história, porque a história é algo do passado. Mas hoje eu quero aqui influenciar você a mudar esse seu pensamento, porque história não é uma coisa só do passado. História também você faz hoje, no seu presente, no seu dia a dia, viu? Olha só, como eu li no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4, Lucas, ele vai aqui dizer que ele fez investigações cuidadosa sobre fatos que ocorreram. E ele vai descorrer todos esses fatos históricos dentro do Evangelho de Lucas. E ele vai nos falar detalhadamente sobre os fatos que ocorreram. O propósito desse livro é revelar o que o Senhor Jesus fez aqui na Terra. E olha só a importância de estudar a história. Porque Lucas, ele foi inspirado, ele foi atrás de histórias e colocou dentro da palavra do Senhor, fez o livro de Lucas, a qual a gente conhece, e só assim nós temos o conhecimento das histórias bíblicas, das histórias que aconteceram no passado. E a história, por exemplo, olha só, ela te traz coisas lá do passado para o presente. Coisas que já aconteceram e você agora tem experiência, você sabe que aquilo já aconteceu e você pode ter estratégias para lidar com devidas situações. Talvez você esteja se perguntando, mas você está falando que é bom estudar história, mas como é que eu posso fazer dessa matéria uma matéria divertida? Como é que eu posso fazer dessa matéria uma matéria que me chame a atenção, que eu possa estudar, que eu possa ter vontade de ler? História requer leitura. História requer atenção. Porque você tendo atenção, você tendo leitura, você ganha cada vez mais conhecimento, não é verdade? História nada mais é do que você ter curiosidade de conhecer algo que já aconteceu. E então, assim você terá conhecimento.
dos fatos históricos. E hoje, se nós sabemos algo da Bíblia, se nós sabemos os fatos que ocorreram, é porque teve alguém que foi atrás e foi inspirado, teve curiosidade de aprender essas histórias e de compartilhar essa história conosco. Às vezes, perguntas simples, a gente fica pensando e não temos resposta. Tipo, você sabe por que o nome da sua rua tem o nome que tem? Você sabe em que homenagem essa rua ganhou esse nome? Talvez você não saiba, assim como eu também não sei. Para conhecer a história, requer de nós. Porque nós, tendo curiosidade, vamos atrás dos fatos, vamos atrás das coisas que já aconteceram, viu? Mas talvez você diga assim, mas estudar história só tem um meio, é através de leitura. Não. História, nós também podemos estudar vendo bons filmes, nós podemos construir uma árvore da nossa família, uma árvore genealógica, quem é o seu bisavô, quem é o seu tataravô, e assim você vai colocando essas informações e você vai conhecendo a história da sua família. Talvez você também não saiba quem é o bisavô do seu avô, não é verdade? Mas se você começar a fazer uma pesquisa, se você começar a falar com os seus familiares, você vai saber, você vai compreender a história da sua família. Que legal, né? É muito, muito bom. E uma dica que dou para vocês é colocar quem é o avô, o bisavô, o pai do seu pai, e você vai aprendendo história. Outra forma de você aprender história, você pode estar visitando lugares que têm coisas históricas, como, por exemplo, visitar museus. Outra forma de você aprender história, discutir feriados históricos. Será por que esse feriado acontece? Será por que isso acontece? Você discutindo, através de uma discussão construtiva, você vai aprender a história, o porquê daquilo. As suas perguntas vão ter respostas a partir do momento que você tomar a decisão de correr atrás dos fatos que ocorreram, das respostas que você não tem. Então, corra atrás, viu? E a outra forma de você aprender história é aproveitando as oportunidades do dia a dia. Talvez você diga, história só faz quem viveu lá no passado. Não, você também, assim como eu, fazemos história todos os dias. Daqui para mais tarde, daqui a 10 anos, pessoas vão lembrar de você. Essa pessoa aqui fez história. Então você faz história todos os dias. E o que você faz vai refletir no teu futuro. Então, não se ache que você não faz parte de história e que história não tem nada a ver com você. Porque eu e você fazemos sim história, viu? E olha só, mas por que estudar história? Talvez você ainda esteja com essa dúvida. Eu quero saber o porquê. Eu sei como agora estudar história, sei agora quais são as formas que eu posso estudar história, que seja de uma forma divertida, de uma forma legal, mas por que estudar história? E eu anotei aqui alguns conceitos, 9 conceitos bem legais, o porquê estudar história. Primeiro, porque a história, ela te dá entendimento. Você pode não saber de nada, mas a partir do momento que você tem curiosidade, que você vai atrás, você adquire o quê? Conhecimento. Você adquire entendimento. Você passa a entender os fatos. Você passa a compreender a história. O segundo, a história, ela te apresenta novos amigos. Como Martim Lutero. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Você também não, mas o que acontece? Através da história, eu pude conhecê-lo. Através da história, eu pude ter uma certa ligação com as coisas que ele fez. Entenderam? Terceira coisa, tomar consciência do preço que foi pago por você. Biblicamente,
nós vamos ver o que Jesus fez por amor a nós. A partir do quê? A partir do momento que eu leio, que eu busco as histórias da Bíblia. Não é verdade? O quarto, evita armadilhas. Olha só. E agora você, estudando história, você tem expectativas, você tem aonde se apegar e você vai saber se defender das armadilhas. Melhora a nossa eficácia. Você começa a ficar melhor, você começa a saber mais e aonde você chega, se alguém estiver falando de um determinado assunto, você também vai saber dar a sua opinião, você também vai dar o seu parecer sobre aquele assunto. Olha que importante. Já imaginou você chegar numa roda de amigos, numa roda de pessoas e as pessoas estiverem conversando sobre um determinado assunto histórico e você vai ficar olhando para a cara de um e de outro sem saber o que fazer? Olha a importância do porquê estudar história. Não é verdade? Olha só, aumenta a nossa tolerância, ela te inspira. A história, ela te inspira, sabe por quê? Você imagina assim, se ele conseguiu, eu vou conseguir. Então, a história, ela te impulsiona a alcançar os teus objetivos, a ir em frente. E a história, ela também nos traz humildade de entender o que foi que as pessoas passaram e se colocar no lugar delas. Porque nós sabemos que muitos antepassados nossos cristãos perderam as suas vidas por amor a Cristo. E a história nos traz essa humildade para que nós podemos compreendê-los, que nós venhamos entendê-los, o que eles passaram. E a história ainda te ajuda a viajar sem sair de casa. Nossa, que legal, né? Te ajuda a viajar sem sair de casa. Simplesmente através de um filme, simplesmente através de um documentário, você começa a aprender história sem sair de casa. Você viaja por vários lugares que talvez você tenha até sonho de conhecê-los pessoalmente. Mas se não aconteceu ainda, através da história você pode. Através da história você viaja para esses lugares. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como é possível aprender história? Vou te dar as alternativas, viu? São 4 alternativas. Primeiro, jogando videogame? Será? Segunda, assistindo filmes com tema histórico? Sim, muito bom. Exatamente. Terceira, observando os pequenos acontecimentos do dia a dia? Sim, porque nós aprendemos aqui que fazemos história todos os dias. Eu e você, durante o nosso dia a dia, fazemos também história. Quarta alternativa, conversando com pessoas idosas? Muito bem. Conversando com pessoas idosas, você também adquire muito conhecimento. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com pessoas que têm experiência. Sabe por quê? Porque elas sabem te dar conselho, elas já vivenciaram muita coisa. Então, talvez você esteja passando por um momento difícil que ela já passou. E aquela pessoa que é idosa, ela vai saber como lhe dar um conselho de como é que você deve agir. E eu quero perguntar para você uma pergunta para a gente encerrar. Esse tópico vai ser o melhor. Você conhece a história da sua igreja? Você conhece a história da igreja que você faz parte? Quem foram os pioneiros? Quando foi fundada? Em que ano foi fundada? Você conhece? E você conhece mais ainda a igreja primitiva? Você conhece essa história da igreja primitiva? Se não conhece, essa é a lição de casa. Pesquise, busque sobre a igreja primitiva e sobre a igreja que você faz parte. Que legal, né? Essa é a atividade para vocês. É muito bom conhecermos a história da igreja que fazemos parte. Assim como outras histórias são boas para a gente aprender, a história da nossa igreja também. Quem criou, quem fundou, tá? Então, se dedique mais,
Busque mais a Deus. Peça de Deus sabedoria. Peça de Deus entendimento. Para você, a partir do momento que se colocar para aprender história, você conseguir adquirir muito conhecimento. Viu? É muito bom estudar história, porque a história, ela te proporciona momentos espetaculares. Ela te proporciona coisas boas. Então, amigo, eu te convido a estudar a história. E principalmente essa história, que é a palavra do Senhor Jesus. Porque para essa palavra chegar até nós, muitos cristãos que nos antecederam tiveram que passar por momentos difíceis. Uns tiveram que ser degolados, outros tiveram que ser mortos ao fio da espada. Tudo isso por amor a Cristo. E aonde é que nós encontramos essa história? Aonde é que eu ganho conhecimento sobre isso? Através da Bíblia. Então, estude a palavra do Senhor. A Bíblia está repleta de histórias, de coisas que aconteceram. Assim como na nossa vida secular, teve histórias que aconteceram. Na palavra do Senhor Jesus, também são histórias que aconteceram. Então, eu te convido a meditar nessas histórias aqui, porque essas histórias, elas fluem muito na nossa vida presente. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é isso, galerinha. Aprenda mais com o Senhor. Aprenda mais sobre história. E busque mais, tenha mais curiosidade sobre as histórias. Amém? Que Deus possa vos abençoar e que possa ter ficado muito claro a história de hoje. A palavra que Deus trouxe para você nesta manhã de domingo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, aonde vocês estiverem. E eu te convido agora a você fechar os seus olhos e vamos estar orando, agradecendo a Deus. Porque Ele nos despertou hoje para aprendermos história. Ele nos despertou hoje para aprendermos mais sobre Ele, amém? Então feche seus olhos e ora comigo. Senhor Deus, Pai que está no céu, te apresentamos, Senhor, nossas vidas. Te entregamos, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Papai Celestial, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia e te pedimos, Senhor, cria em nós, Senhor, a vontade, o desejo de buscar mais da tua parte e, Senhor, aprender mais de ti. Deus, abençoa, Senhor, cada um que está aí, Jesus, nessa telinha, assistindo, Senhor, essa aula, que o Senhor venha derramar da sua graça, do seu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, pessoal. Que Deus possa abençoá-los cada dia mais e a paz do Senhor.